Olá, eu sou a Lu e hoje eu vou apresentar para vocês duas formas diferentes de fazer barradinhos simples, econômico e graciosos. E a palavra de hoje está em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Aqui nós temos o risco. Eu resolvi fazer esse barradinho pintado na vaquinha. Essa vaquinha é aula 467. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu já fiz um pedaço aqui, como você pode ver. Deixei só um pedacinho para mostrar para você, porque é muito simples. Primeiro, você vai pegar o teu branco e você vai preencher toda essa área aqui, ó, deixando as bolinhas. E esse branco eu diluí com um pouquinho de água, para que o tecido preenchido não fique muito duro. Então eu coloquei um pouquinho só, que ele não tá correndo, tá vendo? Ó, eu passo a linha fica, só que ele tá bem mais leve, ele tá um pouquinho mais líquido. Se você quiser, pode diluir também com aquarela silk, que vai dar o mesmo resultado. Agora, com clareador não adianta, porque o clareador, ele não vai deixar a tinta assim mais líquida. Então, eu vou preencher o meu branco aqui e já mostro para você o próximo passo. Agora que eu preenchi aqui a parte do paninho, eu vou preencher essa parte do babado. Aqui, você pode passar a tinta assim, ó, de leve por cima, porque esse risquinho ele vai aparecer. Olha só, tô passando aqui até ali, na linha, bem certinho. Olha como o risquinho aparece. Preenchendo essas duas partes aqui, a parte de cima também. Ah, eu tô usando um pincel número 6, tá? Acho que é o tamanho ideal para preencher esses espaços assim pequenos. Tudo preenchido. Aqui ainda tá bem molhado. Agora eu vou pegar o preto e o meu pincel 0. E eu vou fazer nessa linha aqui, essa parte aqui de baixo. Eu vou fazer assim, ó, um contorninho. Você viu que não é certinho, mas eu tenho embaixo o risco e eu vou seguindo mais ou menos o que eu tô enxergando. Ó, e aparece bem. Não se preocupe muito com esse risquinho, tá? Assim. Aqui na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa. Vai deixando assim meio tremidinho. Quem não tem aquela mão firme vai ficar bem contente, porque esse realmente é para deixar tremidinho. Agora eu vou pegar o pincelzinho 2 e vou fazer isso aqui, ó. Bem de leve. Eu vou usando essa tinta que eu coloquei ali, que o pincel 0 deixou ali. E vou fazer uma sombra para baixo. Essa sombra vai ficar mais ou menos assim, 1 centímetro. Só que eu não tô desmanchando a linha, tá vendo? Tá ficando a linha. Eu não tô fazendo para cima e para baixo, só para baixo. E eu vou puxando de leve. Feito isso, eu vou colocar uma pincelada aqui, ó, no pratinho. Meu pincel tá sujinho de tinta. Agora você vai colocar o seu pincel aqui, ó, um pouquinho de tinta e vai fazer isso. Puxadinha. Toda vez que tiver uma voltinha assim pra fora, você pode deixar um pouquinho mais comprido. Quando tiver pra dentro, você deixa mais curto.
Às vezes vai ficar assim mais fortinho, não faz mal. Mas não pode ficar muito preto. Esse branco da base tem que estar úmido. Sempre que você carregar o pincel de tinta, começa nesse lugar que está mais alto, porque aqui pode ficar mais forte. Depois você só limpa teu pincel pro lado assim. Aqui embaixo é a mesma coisa. Terminou de fazer essa parte, você pega teu pincel zero, aí você vai acentuar esses risquinhos, deixando um pouquinho mais fino. E sempre que tiver um compridinho assim, ó, pode ficar mais forte o teu risco. Enfim, você vai prestando atenção naquilo que você já tinha marcado, ó, já tinha deixado mais forte. Aí você vai fazer isso aqui para baixo também. Caso fique muito preto, muito pesado, você pode voltar com o pincel 2 e com o branco, você bate ali, ó, para fora e dá uma puxadinha para dentro. Você consegue disfarçar e apagar um pouquinho o preto. Esse é um recurso que você só vai usar se precisar. Olha como que a gente faz. Você põe lá fora e puxa para dentro. Daí você tem que tomar cuidado, porque atrás ficou cinza. Se você bater de novo, você vai deixar tudo cinza. Então tem que lavar o pincel a todo instante. E agora, olha, vamos preencher com o pincel 2 essa faixa. Faixa preenchida, você pode usar o pincel zero e o branco para fazer esse pesponto aqui, ó. Se você começar a colocar o branco com a tinta de baixo preta úmida, você tem que terminar, porque ele modifica a cor. Você pode fazer com ele seco, aí o branco vai ficar bem branquinho. Ao passo que se você fizer com ele úmido, vai ficar assim, ó, o branco vai começar a sumir e vai ficar bem mais discreto. Aí você vem dando pontinhos, fazendo a costura dos dois lados. Tá aí um jeito bem fácil de fazer o barradinho ali. E agora eu vou usar o pincel número 2 para preencher as manchinhas. Simples, simples. Então, o barrado foi concluído. Essa aula da vaquinha é a número 467. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonalupinturas.com.br. Agora eu vou mostrar para você uma segunda opção de barradinho. Esse daqui é uma outra versão da aula dos pimentões, aula 465. No que eu fiz o vídeo, eu não coloquei folhas do lado de cá. E eu tô fazendo um barrado nele. Eu já comecei aqui um pedaço, bem simples, e fica uma coisa muito legal. Eu gosto muito de fazer barrados assim. Primeiro, eu vou preencher essa base de vermelho, mas vou preencher inteiro. Olha, vermelho vivo, e você vai preencher mesmo. Eu coloquei também um pouquinho de água. Eu tinha meio pote, coloquei tipo uma tampinha, ó. Coloquei para ficar um pouquinho mais líquido. Você pode colocar aquarela silk. Também dá o mesmo resultado. Olha como não corre. Tá vendo? É pouquinha água. Eu posso fazer uma linha que vai permanecer. Mas ela tá bem mais líquida, mais fácil de trabalhar. E não vai deixar o tecido duro. Eu tô usando um pincel número 12, grandão, né? Eu vou preencher inteirinha essa parte aqui, ó, de vermelho. Preenchi aqui totalmente o vermelho.
Eu aconselho você esperar secar para daí, com o pincel número 6, preencher essa faixinha aqui com o branco. Se você quiser fazer com o vermelho úmido, presta bastante atenção para não invadir a área, porque daí vai ficar cor de rosa. Tudo preenchido, agora tem que esperar secar. Então, aqui eu usei esse stencil. É um stencil da Opa, mas eu não tenho número porque eu tiro aquelas coisinhas, jogo fora e guardo tudo isso daqui numa pasta. Então, você pode usar qualquer um que você tiver que dê um efeito assim de flor. Você pode se surpreender com os stencils que você tem. Aqui, para proteger essa área, eu vou colocar uma fitazinha de papel sulfite. E agora eu vou encaixando assim, ó. Eu vou girando para não ficar tudo igualzinho. Então, a gente vai... Como que eu vou fazer? E aproveitando bem o espaço. Acho que eu vou fazer assim, ó. Pode sair para fora. Depois eu só vou colocar umas pontinhas aqui. Eu vou usar em cima do vermelho vivo seco. Eu vou usar o verde musgo. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Vou colocar no pratinho. Aí, o que que eu faço? Eu tiro o excesso. Vamos encaixar direitinho aqui de novo. Seguro bem firme. E aqui, como é grande, eu vou passando a minha brochinha. Você pode trabalhar com um pitô. Você pode trabalhar com um pincel grande. Mas tem que ser macio, tá? Não pode estar com aquelas pontinhas duras, secas, não, tem que ser macio. Você dá uma hidratada nele antes. Hidratar é só bater na água um pouquinho, e daí seca bem. Quando você tem uma pontinha assim, ó, tá vendo? Essa pontinha aqui tá meio levantada. Então você tem que tomar cuidado para não passar o pincel ao contrário. Aí você passa sempre pro lado que abaixa a pontinha. Quando você tem algo assim, ó, que tá bem firme, bem... os elementos não tem pontinhas levantadas, você pode até passar assim inteiro por cima. Aqui não vou fazer, é lógico. Sempre batendo no pratinho e tirando o excesso. Essa é uma sugestão de barradinho muito simples, muito econômico, que dá um efeito muito bonito. Ai, mexi. Ó, agora é o perigo, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Como eu tô segurando aqui com uma mão ainda, eu vou ajustar bem direitinho, ó, ajustei. E posso continuar. Aí, eu vou evitar passar ali, porque pode ter que tenha ficado um pouquinho fora. Vou pôr só aqui onde eu não pus ainda. Ó lá, ficou bem certinho. Ficou aquele canto ali. Agora, eu vou levantar o molde bem devagar. Eu vou posicionar. Vou posicionar aqui, ó. Olha, eu vou posicionar assim, os dois botõezinhos. Aí, eu vou preencher bem aqui o espaço. Até essa pontinha aqui, ó, eu posso aproveitar. E assim você vai brincando com o stencil, você vai fazer trabalhos muito bonitos. Olha como ficou. Aí você pode remover essa parte também. Ficou protegido ali. Sempre com muito cuidado, porque se você mexer assim, pode sujar todo o que tá embaixo. Agora eu vou fazer o acabamento ali daquela parte branca. Pincel 2, aparadinho. Eu vou pegar tinta bem de pé e eu vou fazer aqui, ó, um contorno bem na bordinha. Tô fazendo com esse pincel porque fica mais fácil do que o pincel 0. Então, aí já te mostrei. Aí você vai fazer dentro, usando a largura do pincel. Já comecei ali, ó. Você vai fazer
ó, a fita, a imitação de fita. Você vai colocando e puxando mais ou menos 1 centímetro a fita e um intervalo mais ou menos meio centímetro. Se você é do tipo perfeccionista, você vai pegar uma régua e você vai marcar. Usa a largura do pincel toda, que você vai ter certeza que eles vão ficar bem parecidos. Aí, já te mostrei, vou terminar aqui até o final. Só quero mostrar mais um detalhezinho. Com o pincel zero, eu fiz assim, ó. No final de cada pedacinho de fita que tá aparecendo, você faz um risquinho de verde. Faça esse risquinho ali em cima do vermelho, porque quando secar ele vai ficar mais escuro. Ele vai ficar no mesmo tom que ficou aqui embaixo. Ó, vou terminar o meu aqui, já te mostro prontinho. Essa é uma versão da aula 465, os pimentões. E aqui eu tenho o barrado que nós acabamos de fazer com o stencil. Esse barrado não tem risco, porque você pode marcar a largura que você quiser e pode fazer com o stencil que você quiser. É uma sugestão simples, econômica e bonita. Agora, aquele recadinho de agradecimento a todas as pessoas que me apoiam. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Cristiane, que mora em Cunha, Porã, Santa Catarina. Conheceu o canal Sonalu Pinturas em 2016, lá no comecinho, e desde então vem aprendendo comigo. Ela disse que está se aperfeiçoando e melhorando a cada dia, e que vende os trabalhos onde mora e só tem recebido elogios. Cristiane, que Deus abençoe você e que seu capricho na pintura e no acabamento dos panos, hoje visto por todos, sejam cada vez mais reconhecidos. Parabéns! E hoje o beijinho especial de professora vai só para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.